Hoje, como consequência dessa mensagem, com o tema prazeres que nos deixam vazios e a graça que nos satisfaz, nós vamos falar sobre outra questão muito importante, que é sobre o sexo. Um tema que muitas vezes não é falado, negligenciado dentro da igreja, né? E eu tive a responsabilidade, quem sabe, de Deus para transmitir isso para a igreja. E eu tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração, porque não vem de mim, mas vem de Deus, amém? É o Espírito Santo que comunica essas verdades aos nossos corações. Se eu pudesse falar sobre esse tema, a Bíblia está repleta de textos que falam sobre esse tema. Eu gastaria aqui meses, quem sabe, falando sobre esse tema e eu ainda não conseguiria esgotá-lo. Mas vamos tentar falar desse tema em apenas 30 a 35 minutos e ver o que Deus tem para o nosso coração. Pesquisando para fazer essa mensagem, eu lidei com algumas pesquisas que eu encontrei na internet e eu quero mostrar isso para você. São pesquisas que mostram como é que a pornografia, a indústria pornográfica tem alcançado até mesmo os nossos lares. Olha só. Eu vou ler para você ter essa noção. Cerca de 70 milhões de pessoas por semana visitam sites de pornografia. 70 milhões. Eu não errei não é 1000. 70 milhões de pessoas. Você sabe quantas pessoas? Você não tem nem noção. 70 milhões é muita gente. Entre os europeus, que mais veem pornografia na internet, estão homens acima de 50 anos de idade. Mas isso é na Europa? Não, é a mesma coisa no Brasil. Isso não está ligado à idade. Muitas vezes a pessoa pensa pornografia, site pornográfico, revista pornográfica, é só coisa de jovem, adolescente, né, que está na flor da pele, os hormônios. Não, na Europa, os que mais visitam são homens acima de 50 anos de idade. Ou seja, não está preso à idade essa questão. Outra, estima-se que 100 mil sites incluem matérias sobre pornografia infantil, que é proibido. Proibido. 100 mil sites vinculam matérias ligadas à pornografia infantil. Cerca de 80% da pornografia infantil comercial na internet se origina no Japão. Eu coloquei esse dado porque o Japão é tido como um país fechado, cheio de tradições, mas é lá que se produz 80% do material ligado à pornografia infantil do mundo. Ou seja, não adianta você ter grandes tradições, ser uma família fechada, você ainda pode ser atacado pela pornografia. Mensalmente, cerca de 8 milhões de cópias de revistas pornográficas circulam no Brasil. 8 milhões, eu não estou falando anualmente, eu estou falando mensalmente. Ou seja, isso é um pequeno retrato de como o Brasil, as nossas casas, os nossos filhos, adolescentes, jovens que estão aqui, são atacados pela pornografia. Hoje em dia, na verdade, os grandes heróis da nossa sociedade são quem? São as pessoas de caráter? Não, não são. Infelizmente, são as pessoas que são valorizadas pelo seu estereótipo. As meninas, adolescentes, olham para as outras querendo ter a mesma face, o mesmo rosto, a mesma beleza. Medem-se não pelo caráter, mas medem-se pelo tamanho dos seios, quem sabe? Pelo tamanho do bumbum. E os meninos? Medem-se com os outros, com tanto de meninas que ele namora, quantas meninas ele beijou, ou quantas meninas ele foi capaz de levar para a cama. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade totalmente atacada por uma visão errada do sexo. Ainda fazendo pesquisas, eu encontrei uma entrevista de um empresário brasileiro que trouxe uma grande franquia canadense. Essa franquia está em mais de 25 países. É um site que valoriza, proporciona traições entre pessoas casadas. Pessoas casadas. Pessoas casadas vão lá, se cadastram para terem casos com outras pessoas casadas no total anonimato. Veja só, somente no primeiro ano de funcionamento desse site no Brasil, presta atenção, no primeiro ano foram cadastrados mais de 1 milhão de pessoas. Em um ano, 1 milhão de brasileiros, eu estou falando, se cadastraram nesse site. Continua. As mulheres são os maiores alvos desse site. Inclusive, as mulheres podem se cadastrar gratuitamente. As mulheres não precisam pagar nada, gratuito. Mostrando mais uma vez que a mulher é mais uma coisa, algo do negócio da pornografia, do sexo. Né? Nem valorizado, nem mesmo no site que promove traições. E o slogan dessa empresa é o seguinte: a vida é curta, curta um caso. A vida é curta, curta um caso.
Na internet eu achei esse homem, esse empresário, Eduardo Borges, que coordena todo o site. E ele deu uma entrevista no programa de televisão da Marília Gabriela. E eu quero que você preste atenção no telão, vai ter uma entrevista de 30, 40 segundos. Preste atenção no que ele fala sobre esse site. Eu costumo dizer que o site ele não foi feito para acabar com o casamento, e sim para salvar ele. Então, assim, antes da pessoa chegar no meu site, até que você chamou eles de profissionais, porque eles pensaram em fazer isso antes. Não é, por exemplo, o homem saiu num happy hour, ficou bêbado e acabou saindo com uma mulher. Não. O homem pensou antes. Ele, já fiz terapia em casal, já conversei com a minha esposa, já tentamos melhorar o sexo, nada disso funcionou. Eu vou me cadastrar nesse site. Então, a pessoa já sabe meio que ela está lá fazendo o quê. Então, ela está lá por quê? Não quer se divorciar. Ou seja, ele está fazendo um benefício para a sociedade brasileira, para os casamentos, né? Se não fosse o site, o que seria dos casamentos? As pessoas seriam tristes sexualmente falando. Ele está salvando o casamento. É isso que a sociedade traz. É isso que a nossa sociedade, e eu estou falando do Brasil, aonde nós vivemos. A sua casa, a minha casa, os seus filhos, os nossos filhos estão submetidos, estão sujeitos a. Mas a pergunta que fica é: onde está o problema? Onde que está o problema? Será que o problema está na sociedade? Será que o problema está onde? Querido, a sociedade é só resultado do que o próprio homem faz, não é verdade? Olha, nós podemos mudar de relacionamento, podemos quebrar os nossos computadores, quem sabe, né? Você que é adolescente, fala, não consigo mais me libertar da pornografia, quebra o computador, sei lá, doa o computador. Você, pai, coloca uma senha lá. Grandes tentativas, podemos correr de algo que nos tenta, mas não podemos correr de nós mesmos. O problema somos nós mesmos. O problema não só está em nós, mas como somos nós. O problema é o coração do ser humano, pecaminoso, que olha para tudo que Deus criou e o deturpa. Assim como o tema que nós estamos falando hoje sobre o sexo, que Deus criou para ser desfrutado debaixo da bênção do casamento, de acordo com a vontade dele, entre homem e mulher, mas a sociedade faz o quê? Deturpa toda essa concepção. Mas então, qual seria a solução? Qual seria a solução para tudo isso? E aí nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Você achou? Então prepare-se que você vai ler a menor porção bíblica da sua história. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ler só as primeiras 4 palavras. Vamos lá juntos? No princípio criou Deus. Ok, de novo. No princípio criou Deus. Será que nós precisamos de ler muitas porções, muitos versículos para Deus nos dar uma lição? Claro que não. A palavra do Senhor é tão viva e eficaz que apenas algumas palavras têm tanto valor para nossas vidas. A primeira lição que eu consigo tirar é que Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. E quando eu falo de centro de todas as coisas, eu estou falando que a sua vida não teve um início em você mesmo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que é o seguinte, costuma-se dizer que a minha vida começou quando meu pai e minha mãe me conceberam. E eu fui gerado, formado no ventre da minha mãe, ali começou a minha história. Não, querido. A palavra do Senhor diz, no princípio, Deus já estava lá. Deus te planejou. Deus te arquitetou. Deus pensou em você no princípio. Quando Ele criou o homem e a mulher ali, Ele estava criando você e eu. A nossa história não começa em quando nós somos gerados. A nossa história começa em Deus. E se começa em Deus, a nossa vida deve ter centralidade em Deus. Quando nós não entendemos isso, nós temos que ocupar o centro da nossa vida com alguém. E adivinha quem que você coloca lá no centro? Você mesmo. Você senta no trono da sua vida. E eu costumo dizer que nós nos tornamos umbigocêntricos. Tudo vem para mim, é o meu prazer, para o meu desfrute, para o meu deleite somente. Nos esquecemos que, no princípio, Deus é o centro de todas as coisas e não eu. Quando eu falo de vida sexual também, as pessoas e a sociedade prega isso, que você tem que viver um momento,
Não é assim, jovem adolescente, que você ouve? Na internet, no Facebook, está cheio disso. Viva o momento. Estou feliz agora. Ontem não era, amanhã não importa. O importa é agora. Babaquice. Babaquice. Quem é cristão olha para o passado e vê o que Cristo fez na sua vida. Quem é cristão olha para o futuro e vê que a minha esperança está lá, em Jesus Cristo. E olha para o presente com essa esperança também. Não vive o momento sem pensar no que já foi ou no que vai acontecer. Isso é coisa do mundo que prega. Para você viver o momento sem medir as consequências. E tem muitas pessoas fazendo muita bobagem na área sexual. Muitos jovens e adolescentes e adultos também. Porque estão esquecendo que Deus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro, porque no princípio criou Deus. Voltando ainda para o versículo. No princípio criou Deus. Eu posso lembrar aqui, a segunda lição, que Deus é criador e dono de todas as coisas. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos gerou. E quando eu falo de criação, eu penso em criador e criatura. Por trás de toda a criação, existe um criador. Quando você olha esse ambiente aqui, que foi arquitetado, um engenheiro, um arquiteto, sentou e imaginou, de acordo com as necessidades que esse ambiente ia ter, e projetou e desenhou. Veio um engenheiro, calculista, e projetou o que você não está vendo, para que esses pilares, essas vigas pudessem sustentar esse prédio todo. Alguém veio e fez esse modelo de decoração, instalou esse sistema de som, alguém planejou, alguém pensou, não aconteceu do nada. Por trás disso, existe um Criador. Quando você olha para uma das maiores criações da nossa época, o telefone, o celular. Hoje, você tem um celular, né? A maioria dos celulares não tem botão. Gente, há alguns anos atrás, eram cheios de botões, não é verdade? Não era celular, era tijolar, grandão assim, né? A pessoa erguia a antena com toda, né? Eu tenho um tijolar, e falava e tal com as pessoas. Hoje parece um azulejolar. Que é tão fininho, grandão, parece um azulejo, né? A pessoa segurando assim, mudou. Mas a questão é que alguém imaginou, e você sabe muito bem, Steve Jobs imaginou um celular sem botão nenhum. Falaram para ele, você é louco? Ele foi lá e criou o primeiro iPhone, sem nenhum botão. Hoje, se eu pegar o meu filho de 6, 7 anos, ele não sabe o que é discar o telefone, ele não sabe o que é fazer assim com os dedinhos, não. É só no toque, deslizando as fotos. Por trás da criação existe um Criador. Quando olhamos para o corpo humano, quando olhamos para a natureza, não há como não admitir que há um Criador por trás disso. Quando olhamos para a perfeição do corpo humano, as células, os sistemas, os órgãos, o cérebro, gente, que maravilha! É a perfeição do Criador por trás da criação. O que acontece quando entra o pecado? Nós usamos o que o Criador criou para outros usos. E pesquisando na internet, olha aqui que eu achei. Como ser humano, né, é muito criativo. Nós herdamos isso de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus é criativo, Deus é cheio de ideias, né, criou o mundo todo. E nós também fomos, né, agraciados com a criatividade. Mas olha só aonde chega o ser humano. Quando você não tem um abridor, né, de garrafas, você pode usar ele como um abridor de portas de carro. Veja só. Quebrou, né, a maçaneta do carro da pessoa aqui, ele parafusou ali um abridor de garrafas. Olha só a criatividade. Não era para usar para isso, mas ele foi lá e usou para abrir a porta do carro. Mas e se você quer fazer um churrasco e não tem espetos? Não tem problema, você pode usar o rastelo do seu jardim, né, para colocar lá e fazer um churrasquinho de última hora com seus amigos, não tem problema. Mas, gente, eu não tenho grelha, não tem problema. Vai no supermercado e traz um carrinho de compras para usar como grelha. Você coloca aí os bifes, a picanha lá, no carrinho de supermercado funcionando como grelha. Não era para isso, mas eles usaram para isso. Agora, quero fazer uma pergunta aqui. Quem já morou em república estudantil, ou está morando ainda? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Isso, com todo orgulho. Olha só, tenho certeza que você já teve uma necessidade. Faltou gás no seu fogão lá da república e falou, e agora, como é que eu vou fazer aquela linguicinha frita para comer com pão francês? Não tem problema, eis a ideia aqui. Você pode usar um ferro de passar roupa. Olha só você inverter, ligar na tomada e fazer uma linguicinha frita da hora.
Veja só, um ferro de passar roupa para, fritar linguiça. É usando coisas que foram criadas por um propósito e deturpando esse propósito. Olha só, você está com calor, Você precisa de um ar-condicionado no carro? Não tem problema. Você pode embutir um ar-condicionado de parede no seu carro. Não tem problema nenhum, vai resolver. Como ele fez, eu não sei. Como ele fez, eu não sei como é que ele fez isso. Mas isso é uma foto real, não é montagem não. Agora, a campeã das campeãs. 3 amigos resolveram ir numa hidromassagem. Chegaram lá, a hidromassagem estava quebrada. Teve uma ideia, não tem problema. Traz um motor de lancha para funcionar de hidro. O problema aqui, é cortar uma perna, decepar uma perna aqui, mas o resto está tudo bem, eles estão felizes ali. Por que eu trouxe essas imagens? Além de fazer você dar risada, tem uma lição por trás disso tudo. Foram objetos que foram criados para um propósito claro e definido, mas foi deturpado o seu uso. Usaram para outra coisa. É isso que o ser humano faz. Deus criou algo com um propósito bem definido, mas o ser humano o deturpa. O ser humano deturpa. Podemos apenas analisar as disfunções sexuais que a sociedade prega, baseados aonde? Na perspectiva do Criador. E não criar teorias como se fôssemos os criadores do sexo. Quando olhamos para o sexo, nós temos que olhar para quem o criou. E aí que é o grande problema do ser humano. O ser humano tenta ser o criador do sexo. Por isso que existem vários problemas aí na sociedade, na área sexual. Então, se você que está me ouvindo e caiu nessa armadilha, saiba que Jesus Cristo ama muito você e quer mudar a sua vida, transformar a sua vida, assim como Ele mudou a minha, mudou de tantos aqui, em diversas áreas. Em diversas áreas. Deus pode mudar a sua vida também. Mas eu tenho que entender que eu só posso analisar a vida sexual quando eu entendo a perspectiva do Criador. Para que Deus criou o sexo em nossas vidas? Voltando então para o texto base. No princípio criou Deus. Primeira lição, Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Terceiro, tudo é espiritual. Pastor, o que você quer dizer com isso? Simples, deixa eu me explicar. Quando Deus criou as coisas, Deus criou o que é matéria e o que não é matéria, com certeza. Mas Deus não dividiu o mundo em o que é espiritual e o que é secular, por exemplo. Hoje o cristão usa muito isso. Não, isso aqui é vida secular. E isso aqui é vida espiritual, aleluia. Vocês sabem um pouco do meu testemunho, eu era engenheiro civil, e tive um chamado de Deus e virei pastor. E muitas pessoas falam assim, nossa pastor, que bênção, que você abandonou a engenharia civil para se tornar pastor. Agora sim você é mais de Deus. A pessoa quase fala isso. Você agora tem mais tempo para orar e glorificar a Deus, porque o que você fazia não era espiritual, não era de Deus. As pessoas tentam fazer essa dicotomia, essa divisão, essa separação. E muitos de nós ainda na igreja vivemos assim. A nossa empresa é empresa, negócios, vida cristã à parte. Nós separamos isso. Deus não criou isso. Deus não criou as coisas para serem divididas, para serem separadas. E no mundo secular, eles não aceitam Jesus. E a sociedade tenta pregar isso para mim e para você. Olha, você pode ter sua religião, você pode servir o Deus que você quiser, mas aqui dentro da empresa, aqui no mundo secular, não se fala nisso. Aqui nós não temos religião nenhuma. Não é assim que a sociedade prega? Tem muitas pessoas aqui que eu sei que não podem falar nem o nome de Jesus nas suas empresas, porque são cortadas. Porque a empresa não tem religião. A empresa não segue nenhuma religião. Porque as pessoas estão separando o que é espiritual e o que é secular. Não existe isso. Na vida sexual também. Jovem, adolescente que está aqui, não existe essa separação na nossa vida. Não existe essa separação em nossa vida. Quando nós começamos a separar, nós não medimos as consequências do que nós fazemos na vida sexual, por exemplo. A gente acha que não vai ter consequências na nossa vida espiritual, porque nós estamos fazendo essa diferença, mas não há diferença. Tudo que fazemos no nosso corpo é templo do Espírito, a Bíblia fala. Tudo que fazemos com Ele repercute no mundo espiritual também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para nos dar seu Filho unigênito. Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz porque Ele nos ama. Ele quer transformar o nosso coração e a nossa vida.
Tudo é espiritual. Quarta lição que eu posso tirar daquele primeiro versículo da Bíblia. Sexo é uma atitude de adoração. Pastor, agora você foi longe demais. Só porque o reverendo Ozinho não está aqui, você começa a falar bobagem no púlpito. Aí você vai ver quando ele voltar. O que é isso? Sexo é um ato de adoração, uma atitude de adoração. Você foi longe demais, pastor. Deixe-me explicar. Calma, antes de tacar as pedras, deixe-me explicar. Eu coloquei essa frase e apaguei ela, deletei várias vezes. Mas reescrevi, apaguei, escrevi, apaguei e de repente ela apareceu aí. Então eu preciso falar para você. A questão é a seguinte, nós erramos o que é adoração. Adoração a gente pensa que é música, que é louvor. Você pensa que a adoração acabou. Agora vamos para a palavra. Não é assim que a gente fala? A adoração acabou. O tempo da adoração acabou. Vamos lá, músicos podem guardar seus instrumentos, porque agora é a hora da palavra. A gente começa a separar as coisas. Não. Quando olhamos para a palavra, nós entendemos que todo ser humano é um adorador. Sendo você cristão ou não, você está me assistindo, você está aqui, sendo cristão ou não, você adora alguma coisa. Você pode não usar esse nome adorar, mas você busca alguma coisa. E o que você faz é adoração. Se você é um adorador, busca agradar alguém, quem sabe até você, mas o que você faz é uma atitude de adoração. Nós que glorificamos a Deus, queremos adorar a Deus. Tudo o que fazemos é adoração. Exemplo, se você cuida bem das suas finanças, e você abençoa pessoas, e com as finanças você abençoa a igreja, e você abençoa as pessoas que precisam, que estão próximos de você, você está glorificando a Deus nas suas finanças. Você, pai e mãe, tem o seu filho, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Você ensina o seu filho, você dá exemplo para ele, você mostra que Jesus é perfeito e que você não é, você lê a palavra com ele, encaminha ele para Jesus, você está adorando a Deus na sua paternidade, na sua maternidade, que glorifica a Deus, na sua vida sexual. Quando você entende que Deus criou o sexo por um propósito bem claro e bem definido, para que eu tivesse intimidade com uma pessoa só, que essa intimidade fosse debaixo do casamento entre um homem e uma mulher, abençoada por Deus, dentro dos padrões que Deus designou e criou, eu estou adorando a Deus. Agora, o que acontece? A sociedade prega o contrário, prega que você tem que ser um egoísta, buscar o que venha te satisfazer, o seu coração, o seu corpo, seja lá o que for. Seja lá o que for. E aí nós entramos no próximo ponto, que é Deus criou tudo visando relacionamento. Quando a palavra do Senhor diz, no princípio criou Deus, Deus não estava sozinho. A Trindade estava ali formando a humanidade, criando um povo. E quando você não entende isso, você pensa que Deus é um cientista. O que o cientista faz? O cientista entra no laboratório, pega lá os tubos de ensaio e começa a fazer experiências. Na maioria delas não dá certo. Ele abandona aquela experiência e vai para um outro tipo de estudo. E continua fazendo estudos. E quando não dá certo, ele acaba abandonando, porque não deu certo essa teoria, faz para outra teoria. E as pessoas imaginam que Deus é um cientista que fez algumas experiências, e o homem é mais uma delas. E quando ele criou o homem, ele fez que nem um robô, deu corda nas costas, né, e soltou no mundo, e está de longe vendo o que está acontecendo. Deus não é um cientista. Deus é o Criador. E Ele criou você e eu para que tivéssemos relacionamento uns com os outros e com Deus. E o sexo fala de relacionamento também. Quando eu não entendo isso, eu sofro as consequências do pecado. O pecado desconecta pessoas. O pecado desconecta pessoas de Deus e desconecta pessoas entre si. Por exemplo, por que há tantos jovens, homens e mulheres, que não se firmam num relacionamento? Que tem uma vida sexual com uma moça ou com um rapaz, e com outros, e com outros, e com outros, e não se firmam no relacionamento, porque elas não querem assumir o peso do relacionamento. Elas se tornam desconectadas umas das outras, porque não entendeu qual que é o propósito da vida sexual na vida do ser humano, que Deus, o Criador, criou com um propósito bem definido e claro. Desconectadas. Jovens e adolescentes que estão
tão aprisionados pela pornografia, que estão se desconectando de tudo. Estão sozinhos buscando prazeres para si próprios. E não entendeu que o sexo foi criado visando relacionamento. E às vezes mesmo, casal, você com a sua mulher, não há relacionamento. Vocês estão casados, quem sabe no papel, no religioso, usam aliança, mas não se relacionam. Eu não estou falando só de vida sexual, estou falando de conversa, de amor, de cuidado, de proteção, há muito, muito, muito tempo. Está na hora de você acertar isso. Chegou o dia de você acertar isso. E quando eu falo de relacionamento, eu chego à seguinte conclusão: que o sexo não é o problema. A individualização do sexo é o problema. O sexo não é o problema, mas a individualização do sexo é o problema. A pornografia individualiza você. É o seu prazer. Você busca prazer na pornografia, numa revista, num site. Quando as pessoas são aprisionadas por isso, elas buscam o seu desejo. Elas não se relacionam. E tem muitas pessoas passando sérios problemas nos relacionamentos, porque foram viciadas na pornografia. Homens que têm sérios problemas na vida sexual, porque passaram a vida inteira viciados na pornografia e acham que vão chegar com a mulher e fazer as mesmas coisas que ele assistia nos vídeos pornográficos. Existem muitos pais, ainda nos dias de hoje, que para ensinar a vida sexual para os seus filhos, compram 10, 20 revistas pornográficas e entrega para os filhos. Veja o que é sexo. Infelizmente, na nossa sociedade, existe muito disso. Existe muito disso. Porque as pessoas não estão entendendo o relacionamento e estão individualizando o sexo. Voltando às lições que nós tivemos hoje. Primeiro, Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o criador e dono de todas as coisas. Tudo é espiritual. Sexo é uma atitude de adoração. Deus criou tudo visando o relacionamento. E por último, eu vejo e entendo o propósito da cruz. Mas pastor, como é que nesse versículo, no princípio criou Deus, você vê o propósito da cruz? Pelo simples fato de que, quando olhamos para a palavra do Senhor como um todo, nós entendemos que Jesus Cristo veio para nos salvar. Porque no princípio Deus criou algo com um propósito bem definido e claro. Mas o pecado, o coração do homem pecador, desfaz essas funções. E Jesus Cristo veio para corrigir isso. Jesus Cristo veio para corrigir essa questão. Para mostrar que há solução. Se eu pudesse tirar o pecado da Bíblia, olha só o que eu vou falar. Se eu pudesse tirar o pecado da Bíblia, sobrariam apenas 4 capítulos. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Porque em Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem. E dali para frente são narrativas, histórias, milagres, acontecimentos. Jesus Cristo indo para a cruz, ressuscitando. Foi o plano eterno de Deus sendo narrado de como Ele iria lidar com o pecado do ser humano. Como que Ele ia lidar com o pecado do nosso coração. É o propósito da cruz para mim e para você. Que deturpamos tudo que Deus criou, inclusive o sexo. E escutamos muito mais o que a sociedade tem para falar sobre sexo, o que a mídia, o que as telenovelas têm para falar sobre sexo, o que alguns sociólogos e estudiosos têm para falar sobre sexo, e não olhamos para o Criador do sexo. Eu convido a você, pai, mãe, jovem, adolescente que está aqui nessa noite me ouvindo, você solteiro, você solteira, você cristão ou não cristão, a olhar com os olhos da fé na palavra, para entender qual é o propósito da vida sexual nas nossas vidas, de acordo com a perspectiva do Criador, e não de acordo com a sua perspectiva. Ter um olhar diferente para essa área tão delicada e que está tão confusa nas nossas cabeças e corações. Se eu pudesse encontrar uma gravura para expressar esse equilíbrio que nós estamos tentando ter na vida, eu buscaria a seguinte gravura. A gravura de um equilibrista equilibrando pratos. Quantos já viram isso? Quem sabe em circo, isso, em programa de auditório, você já deve ter visto isso, né? Um equilibrista
tentando equilibrar vários pratos em sequência. E quando um começa a se desequilibrar, ele corre e equilibra, e ele corre e equilibra o outro, até mantê-los todos, né? Uma euforia danada, porque ele tem vários pratos e começa a colocar mais, e ele começa a correr até dar conta de todos os pratos. Mais ou menos isso, eu e você. Estamos tentando equilibrar essas áreas da vida. Se eu posso pegar um dos pratos e mostrar quais seriam as áreas da nossa vida, eu colocaria da seguinte forma. Eu colocaria a vida profissional, uma parte para a vida emocional, para o lazer, financeiro, intelectual, familiar, sexual, entre outras áreas, você pode nomeá-las, você pode dividi-las de acordo com o tempo que você gasta nelas. Essa não é a questão. A questão é que nós somos formados por tudo isso. Nós temos isso tudo em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos tentando equilibrar as nossas vidas em específicas áreas. Quem sabe você está aqui e tem colocado muita ênfase na sua área intelectual, tem estudado muito, nada de errado com isso, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Quem sabe você tem colocado muita ênfase na sua área profissional, financeira, querendo buscar dinheiro, e nós falamos sobre a semana passada sobre o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, mas você não está encontrando equilíbrio para a sua vida. Quem sabe você está aqui e está colocando ênfase demais na sua vida sexual, buscando uma satisfação em algo que não vai te satisfazer, porque ele não foi criado para isso, para a satisfação plena do coração do ser humano. Quem sabe você já teve vários parceiros sexuais e continua sem encontrar satisfação, porque você deu ênfase nisso, pensando que ia encontrar satisfação plena, mas satisfação plena só em Jesus Cristo e mais ninguém. Mas como então nós podemos equilibrar as nossas vidas? Como podemos equilibrar essas áreas da nossa vida? Se a centralidade da nossa vida for Deus. E é isso que é importante. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Quando nós nos consagramos a Ele, quando nós nos dedicamos em oração, em leitura da palavra, que não há atalho nessas áreas. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nos submeter ao Senhor em diversas áreas da nossa vida. Você tem submetido a sua área financeira, a sua área profissional, emocional, intelectual, familiar, sexual para Deus? É chegada a hora. É chegada a hora de olharmos o sexo de acordo com a perspectiva do Criador. Olharmos o nosso dinheiro de acordo com a perspectiva do Criador. Olharmos o nosso coração de acordo com a perspectiva daquele que nos criou e nos ama, apesar de nós mesmos. Deus, veja só essa frase. Deus é o equilíbrio que alinha nossas vidas ao propósito para o qual fomos criados. Ele é o equilíbrio. Não busque equilibrar a sua vida em outras áreas. Busque em Deus. Ele é o equilíbrio que alinha nossas vidas ao propósito para o qual fomos criados. Ele nos criou, Ele criou o sexo para que fosse desfrutado de acordo com a vontade dEle e não de acordo com a minha, a sua vontade, ou do que a sociedade prega, ou seja lá quem for, mas segundo o propósito eterno do nosso Deus poderoso que nos criou. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Te agradecemos porque no princípio o Senhor criou todas as coisas, com um propósito bem claro e definido. Pai, nós queremos viver esse propósito, nós queremos desfrutar disso, Deus. Pai, mas muitas vezes nós somos tão seduzidos pelo mundo, pelos enganos da sociedade. Ó Pai, e estamos vivendo uma vida escrava dessas áreas. Quem sabe pessoas aqui que precisam ser libertas, ó Pai, mas não têm forças. Que possamos buscar em Ti, Deus, o equilíbrio para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.